Está no ar mais um programa Cidade Gospel, o programa que veio abençoar a sua vida. E no programa de hoje, eu vou estar recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Nelson Pacheco. Vai estar aí nos concedendo uma entrevista, vai estar ministrando a palavra. O pastor Nelson Pacheco veio aí para comemoração, veio para o aniversário de 40 anos da primeira igreja batista de Cacoal. E ele veio aí, tirou um tempo e veio até o nosso estúdio dar uma entrevista, falar um pouco do seu ministério, e vai ser uma bênção na sua vida. Mas para nós iniciarmos, fique agora com o louvor da nossa irmã Tayane, para a honra e glória do nome do Senhor. Que através deste louvor, que você possa reconhecer a grandeza do teu Deus, que você possa sentir a presença de Deus onde quer que você esteja. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
teu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o teu Deus, é o teu Deus. Eu cantarei com aleluia, e todos hão de ver quão grande é o teu Deus. Depois deste lindo louvor, nós vamos entrevistar o pastor Nelson Pacheco, que está aqui conosco, da Igreja Batista do Ipiranga, do estado de São Paulo, e conosco o pastor Frank Real, da Primeira Igreja Batista de Cacoal. Até queria que o senhor fizesse a honra, pastor, e apresentasse o pastor para nós. Sim, boa tarde a todos, é um prazer estar com todos aqui nesta tarde. Estamos acompanhados com uma figura importante do nosso estado, o pastor Nelson Pacheco, passou já, como você citou, da Igreja Batista de Ipiranga, de São Paulo. Temos o prazer de estar na nossa conferência, o nosso conferencista agora no aniversário dos 40 anos da Igreja Batista de Cacoal, e está conosco aqui, inclusive o pastor Nelson é pastor e também é vice-presidente da Convenção do Estado de São Paulo. Pastor Nelson, sua palavra, pastor Nelson. Em primeiro lugar, eu queria manifestar minha gratidão por estar aqui neste programa, pela maneira como esta cidade tem se revelado tão simpática, participando de uma programação tão especial como é a celebração dos 40 anos de aniversário da Primeira Igreja Batista de Cacoal. Para mim, além de alegria, é também um motivo de honra poder estar aqui. Amém. Pastor Nelson, obrigado pela sua presença. Para nós começarmos, conta um pouco do seu ministério lá em São Paulo. São Paulo é uma cidade, a maior cidade do Brasil, hoje uma metrópole, uma das maiores do mundo. Como que está sendo hoje para pregar, para fazer a obra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, às vezes muito correria, o tumulto. Como é que está sendo hoje a vivência para pregar a palavra do Senhor na cidade grande? Bem, em todo lugar, a dificuldade para a evangelização é a mesma, porque evangelizar é levar a palavra de Deus a pessoas, e as pessoas são iguais em todos os lugares. Elas se vestem de maneiras, às vezes, diferentes, elas têm posturas diferentes, elas se relacionam de formas diferentes, mas elas são interiormente pessoas iguais. Se a gente for avaliar o comportamento da pessoa mais civilizada e da menos civilizada, não vai haver diferença no íntimo, na reação à palavra de Deus. É claro que uma metrópole ela tem a dificuldade da comunicação. Por exemplo, São Paulo tem um número imenso de grandes edifícios, como alcançar pessoas que residem em apartamentos. Então nós temos lá de ter estratégias que são de abordar as pessoas nas praças, nos faróis, muitas vezes até em shoppings com programas especiais. Nós levamos coros em ocasiões como Páscoa e celebração do Natal. Também nós fazemos programas especiais da igreja, dia do taxista, então a gente convida todos os taxistas, dia do comerciário, dia do bancário, então com programas especiais. Esta é a maneira de a gente poder alcançar estas pessoas e poder trazê-las ao templo. Uma outra estratégia que tem funcionado muito nas grandes cidades, não só nas grandes, nas menores também, são os chamados pequenos grupos ou grupos de estudos bíblicos nos lares.
quando cada participante leva um convidado não convertido para que ele possa, em primeiro lugar, ser abordado no sentido de amizade e depois ele se interessar em conhecer o Evangelho também. Então são as formas mais eficazes ou eficientes que a gente tem usado na cidade de São Paulo. A gente sabe que o mês de maio é um mês da família, né, para os batistas, né? Como vai ser esse trabalho que vocês querem lançar? Bom, a gente tem mês para tudo, não é? Se a gente pegar o calendário, a gente vê que os 365 dias do ano, eles são ocupados em homenagem a algum fato, algum evento, alguma situação. E nós, os batistas brasileiros, estabelecemos o mês de maio como mês de ênfase à família. Nós sabemos que o maior ataque que existe hoje é a família. A unidade do casamento, a unidade do casal com os filhos. A gente vê a televisão sendo, em alguns momentos, uma verdadeira apologia à antifamília. A gente vê rádio, jornais, televisões. Hoje, poucos filhos sabem exatamente o que significa um relacionamento saudável com os pais. No entanto, alguns institutos de pesquisa têm publicado que não existe um instrumento mais eficiente na preservação da vida das pessoas do que a família. Esses institutos, eles são motivados pela o crescente uso de drogas. Então, como preservar a saúde moral, intelectual e física dos jovens? Então, há muitos institutos que oferecem recuperação, pessoas que são internadas. Então, se fez estas pesquisas. Qual o meio preventivo mais seguro? E todos os institutos que fizeram estudos afirmam que não existe instituição que garanta a preservação da saúde do relacionamento de um jovem, principalmente, com a sociedade, além da família. Por isso que nós, os batistas, investimos muito nisso. Escolas bíblicas dominicais, fazemos clínicas, promovemos literaturas para mostrar aos pais que o relacionamento familiar saudável é a melhor maneira de eles manterem a família estável, a família saudável, a família unida. Pastor Nelson, eu estive lá no culto e o senhor falou um pouco sobre a verdadeira igreja, a igreja fiel, a verdadeira igreja do Senhor na terra, né, nos dias de hoje. Como com tantas igrejas hoje, com tantas denominações, como que a gente pode realmente saber qual a igreja certa, né, para quem nos assiste nesse momento, que talvez não tenha aí nenhuma igreja, nenhuma denominação evangélica? Como é que faz para descobrir aonde eu devo congregar, pastor? Como é que... Essa é uma pergunta muito recorrente. Em todos os lugares a gente ouve alguém dizer isso. Há tantas denominações, tantos templos, tantas igrejas. Qual o cuidado que a gente tem de ter para não ser enganado? E ontem no culto, o irmão fez referência a isto, eu falei que é muito fácil, basta um pouco de aplicação do discernimento. Por princípio, Deus é um ser extremamente sério. E a sua seriedade, unida à sua perfeição, faz dele um Deus imutável. Então, pela palavra de Deus, a gente conhece a Deus. A Bíblia diz que o mesmo Deus que foi ontem é hoje e o será eternamente. Então, a maneira como Jesus se manifesta hoje no mundo é através da igreja. E daí vem a interrogação, mas qual a igreja verdadeira? É claro, a igreja verdadeira é aquela que corresponde a tudo aquilo que o Novo Testamento ensina. Então, o que eu disse ontem no culto foi,
a comparação entre a igreja falsa e a verdadeira. E em poucas palavras eu diria, a igreja falsa, ela fala de Jesus. A igreja verdadeira leva as pessoas a se encontrarem com Jesus. A igreja falsa diz o que Jesus pode fazer pelas pessoas. A igreja verdadeira diz o que Jesus pode fazer nas pessoas. A igreja falsa é a que diz que as pessoas podem viver bem. A igreja verdadeira diz que as pessoas podem ser perfeitas. Enfim, a igreja falsa se interessa pelo homem. A igreja verdadeira se interessa pela glória de Deus no homem. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: "E Cristo nos salvou para o louvor da glória da sua graça." Então a igreja verdadeira é aquela que faz a pessoa se ver como ela verdadeiramente é. A essência do evangelho é confrontar o pecador com o seu pecado. Então a igreja que não faz isto, ela é falsa, porque ela está negligenciando a questão essencial do relacionamento do homem com a verdade. Nós gostamos de ouvir verdades, não gostamos de ser enganados. Então, quando a gente prega a verdade, ela pode não ser agradável, mas ao mesmo tempo é o que liberta. A própria Bíblia diz isto, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acrescentaria isto, o fato de que as pessoas se interessam muito pelo que é bom, enquanto que a Bíblia apresenta o que faz bem. Nem tudo que é bom faz bem, e nem tudo que faz bem é bom. Por exemplo, tomar uma injeção não é bom, mas faz bem. Uma cirurgia não é bom, mas faz bem. Por outro lado, aquilo que pode não ser, aquilo que é muito bom, a busca de alguns prazeres ilícitos não fazem nenhum bem, porque contaminam a mente, o coração, afasta as pessoas de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não fala que todas as coisas Deus faz para que sejam boas para nós. Então o melhor passo que uma pessoa interessada em saber qual a verdadeira igreja deve dar é este: o que é que vai me tornar uma pessoa melhor? Não uma pessoa mais abastada, mas uma pessoa com caráter irrepreensível. É bem simples na teoria isto. E a igreja existe exatamente para cooperar com as pessoas a terem esse discernimento. Pastor Nelson, quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que a Primeira Igreja Batista se sentiu presenteada, né, com o pastor aqui conosco. E quando o senhor vier a Cacoal, seja bem-vindo, né, pastor? Que estaremos sempre de braços abertos a receber o servo do Senhor, amém? E agora vamos ouvir uma meditação da palavra com o pastor Nelson Pacheco. Eu gostaria de, em poucos minutos, compartilhar o que diz a palavra de Deus num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23. E a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma das coisas excelentes sobre o relacionamento entre Deus e o homem é que a Bíblia toda ensina que é um relacionamento pessoal. Deus é Pai. Quando Jesus ensinou a conhecida oração do Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai que está nos céus.
Todo pai gosta de ter um relacionamento pessoal com seus filhos. E é isto que faz com que este relacionamento cresça e estabeleça vínculos que devem ser profundos. É por isto que nós, os evangélicos, não temos nenhum intermediário entre nós e Deus. Nós somos filhos. Quando João, o evangelista, escreveu o seu evangelho, ele disse que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, estes foram chamados filhos de Deus. Este é o grande privilégio que cada pessoa que crê em Cristo Jesus pode ter. O de ser filho de Deus, de ser cuidado por Ele como filho. E neste salmo, no Velho Testamento, o salmista Davi fala sobre isto, sobre um Deus muito presente. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Quando a gente considera um rebanho de ovelhas e o pastor, a gente vê o pastor presente. Todas as figuras lembram isto, de um pastor cuidando, untando as feridas, mostrando o caminho, como diz este salmo, levando as águas tranquilas. A melhor coisa que qualquer pessoa precisa buscar na vida é ter este relacionamento pessoal com Deus. E o texto diz que quando isto acontece, nada nos falta. Nada falta do que é necessário. O Salmo diz isto: o Senhor é meu pastor e nada dele me faltará. Nada que expresse o amor dele faltará àqueles que o amam. E o salmista continua mostrando esta figura da pessoalidade de Deus. É Ele quem me faz deitar em pastos verdejantes. Quando Deus é o pastor, o melhor que Ele tem é para os seus filhos. A expressão pastos verdejantes fala de abundância, fala do suprimento pleno. Ele me guia às águas tranquilas. Talvez você saiba disto, mas as ovelhas, elas não se aproximam de águas turbulentas, elas nem se aproximam e menos ainda se dessedentam em águas assim. Então o pastor de ovelhas, ele buscava as águas bem sossegadas, para que as ovelhas então, na sua timidez, pudessem se aproximar e ali se saciar. Este Pai precioso que é Deus, Ele sabe das necessidades, Ele sabe dos limites de cada um daqueles que o buscam. Por isso, Ele prepara as águas tranquilas para servir as suas ovelhas. Mas o salmista continua dizendo: Ele renova a minha alma. A expressão aqui tem a ver com o refrigério interior que todos nós precisamos. Nossas ocupações, nossas preocupações, nossos afazeres, comumente fazem com que a alma de cada um de nós se veja aflita, se veja constrangida. Quantas pessoas que precisam de suprimentos, de medicamentos para poder conciliar o sono, pessoas que precisam de reforços para poder descansar. Não é que o corpo está prejudicado, é a alma que impede que haja o descanso. Sabe, quem vive perto de Deus, tem dele o conhecimento disto. E Deus sabe como renovar a alma. Renovar significa dar nova vida, reanimar. Ele me guia pelas veredas da justiça. Interessante o salmista ter dito isto. Ele sai do espectro do quadro que ele conhecia tanto, porque ele tinha sido pastor de ovelhas. E ele sai deste quadro do campo e das ovelhas, e ele traz isto para a mensagem para o ser humano. Se há uma coisa que Deus deseja muito que cada pessoa viva, é uma vida de justiça, retidão. A palavra justiça tem o sentido de um caminho direito, um caminho reto, um caminho sem tortuosidades. Deus deseja que cada pessoa viva assim, e Ele coopera para isto. E o texto diz que Ele nos guia desta maneira, por amor do seu nome. O que isto quer dizer?
Isto quer dizer que Deus deseja fazer o seu nome conhecido através das práticas justas de cada pessoa. Cada pessoa que se aproxima dele, que recebe no coração o seu Espírito. A primeira obra que Deus realiza na vida de uma pessoa que se aproxima dele com sinceridade de coração é torná-la uma pessoa justa. Além disto, o salmista diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Isto é uma expressão um pouco compreensível para muitas pessoas. Como não ter medo diante da morte? O que é que pode tirar de alguém a possibilidade de ficar amedrontada diante da possibilidade de perder a própria vida? É isto que eu estou dizendo desde o início. Porque Deus está presente, o medo não toma conta. Quando um coração está afinado com a graça de Deus, quando ele experimenta a presença de Deus, o medo não existe. Nem medo do ontem, nem medo do presente, nem medo do futuro, nem medo da eternidade, nem medo do próximo, nem medo de coisas. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, nós passamos por isso todos os dias, somos ameaçados. Nós hoje colocamos em nossas casas portas fortes, colocamos reforço nas janelas, colocamos guardas, porque nós sabemos que o risco é iminente. Mas interiormente não existe medo da morte para quem vive com o Senhor da vida. Ele mesmo disse isto, que ele era a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a existência eterna. Que bênção andar com Deus, porque isto tira de uma pessoa até mesmo o medo da morte. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Interessante como o salmista, mais uma vez, coloca aqui as figuras comuns de um pastor de ovelhas. A vara era um instrumento curto que o pastor de ovelhas usava para corrigir, para punir as ovelhas rebeldes. Às vezes Deus faz isto conosco também, sempre com a intenção de nos aperfeiçoar. Mas o cajado é aquele instrumento bem longo que tem a ponta em curva, para as ovelhas que inadvertidamente pudessem sair do caminho, se aproximar de uma cerca onde do outro lado poderia haver um lobo para devorá-la. Ele então mansamente colocava aquele gancho no pescoço da ovelha e a trazia para o meio das outras. O que o salmista está dizendo é que todos os que andam com Deus têm sensibilidade, tanto à sua correção quanto à sua direção. Mas também ele diz: tu preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Isto significa, o Senhor mostrará a mim a sua honra. O salmista, mesmo salmista no Salmo 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz do meio-dia. Quem anda com Deus, então, terá sempre a companhia presente daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que leva qualquer pessoa ao caminho da justiça e que terá sempre a sua vida honrada por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu gostaria de orar, e orar por sua vida, e pedir para você que está assistindo a este programa, que pudesse se aproximar de Deus. Você pode perfeitamente ter um relacionamento filial com Ele. Basta que você, com sinceridade de coração, o procure. Nós estamos longe de Deus, apenas uma oração. Talvez você queira agora fechar os olhos e nos acompanhar nesta oração. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos recebe na tua presença. E aqueles que com sinceridade de coração te procuram, o Senhor recebe como filho, como filha. Eu peço-te, Pai, a tua bênção para a vida de todos os que estão assistindo este programa nesta hora.
para que sejam sinceras diante do Senhor, em buscar o perdão dos seus pecados e buscar em Cristo Jesus a graça da vida eterna. Opera isto, Pai, para a Tua glória, assim nós oramos, no nome querido e amado de Jesus, o Teu Filho. Amém. Deus te abençoe. Agradecer, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua audiência mais uma vez, convidá-lo para estar conosco lá na Igreja Cristã Ministério de Ato. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Você é o nosso convidado. Semana que vem estamos mais uma vez aqui no programa Cidade Gospel. Tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. E até semana que vem. Fique com Deus. Amém.